E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática e estamos aqui para o vídeo da nossa revisão, segunda fase da FUVEST, e a gente vai iniciar aqui o vídeo sobre a revisão de funções, beleza? Vou deixar um cardzinho aqui com a playlist dos outros temas. A gente já fez de geometria analítica, geometria plana e trigonometria. Cada tópico tem 2 vídeos aí de resoluções de exercícios e revisões aí para vocês, tá bom? Então, para não perder a continuidade dessa revisão, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal aí com a galera, que eu vou estar trazendo essa revisão para vocês e futuramente mais resoluções de exercício, de prova, conteúdo, curiosidade e assim por diante. Beleza? Vamos lá então? O nosso primeiro exercício dessa revisão é um exercício do vestibular da Unicamp 2022, a questão número 15, e ela fala sobre função e função composta. Então vamos ver o enunciado dessa questão aqui, ó. As figuras abaixo ilustram, respectivamente, os gráficos das funções y igual a f de x e y igual a g de x. Então, ó, esse primeiro gráfico aqui é da f de x e esse segundo gráfico aqui é da g de x. Então, ele tem aqui, ó, f da g de menos 1 menos g de f de 1 vale... Então, vamos resolver separado cada um aqui, ó. F de g de menos 1. Isso aqui é a função composta de f com g. Então, na verdade, é isso aqui, ó, f composta com g em menos 1. O que a gente faz aqui? A gente começa de dentro para fora. Vê quem que é o g de menos 1 primeiro, tá? Vamos ver quem que é o g de menos 1 primeiro aqui, ó. G de menos 1. Então, a gente vem no gráfico da g, procura lá no domínio x igual a menos 1, tá aqui. A gente vai levar esse menos 1 até o gráfico, bateu aqui, rebate a imagem dele, menos 1, certo? Vamos lá de novo, ó. Aqui, ó, x igual a menos 1 está aqui. Rebate no gráfico, bateu aqui. Rebate lá no eixo dos y, nas imagens lá, ó, bateu no menos 1. Então, o g de menos 1 é menos 1, analisando aqui no gráfico, beleza? O que a gente tem, então? Então, vai ser a f, quem que é o g de menos 1? Pelo gráfico da função g, menos 1. Agora a gente vai calcular o f de menos 1. Agora a gente olha para a função f, procura lá no domínio menos 1 e vai até o gráfico. Bateu aqui no gráfico, rebate lá no eixo dos y, a imagem dele é 2. Então, f de menos 1 é 2. Portanto, f de g de menos 1 é igual a 2. O que a gente vai fazer agora? Vai calcular esse valor aqui, ó, g de f de 1. G de f de 1. O que a gente vai fazer primeiro? Calcular o f de 1. Ó, função composta de dentro para fora. Calcula o f de 1 primeiro. Então, vem na função f, procura lá o x igual a 1. Está aqui, rebate esse valor lá no contradomínio e a imagem dele vai ser 0. Então, f de 1 igual a 0, beleza? Vamos ver agora como que vai ficar o g de f de 1 aqui, ó. Então, vai ficar o g, quem que é o f de 1? É 0. Agora, a gente vai lá na função g e vai procurar lá, ó, quem que é o g de 0. Então, pega lá o 0 aqui no domínio, ó, x igual a 0, está aqui. Então, vai rebater lá no gráfico, caiu aqui no menos 2. Então, o g de 0 é igual a menos 2. Agora, a gente vai calcular o que ele está pedindo aqui, ó. Essa expressão, f de g de menos 1 menos o g de f de 1. O que é o f de g de menos 1 que a gente concluiu lá? 2. Menos, quem que é o g do f de 1 aqui, ó? Menos 2, tá? Isso aqui é o g de f de 1 que deu menos 2. Então, vai ficar menos 2. Daqui a gente tira negativo com negativo dá positivo. 2 mais 2, que é 4. E o gabarito aqui, ó, letra D. Certinho? Então, aqui tinha a função composta e uma análise
do gráfico das duas funções para pegar quem era cada imagem aí. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Galera, o segundo exercício desse vídeo é um exercício do vestibular da UERJ de 2021, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma questão que envolve funções e envolve uma parte de geometria espacial aqui e vão para o enunciado. Fala assim, ó, para confeccionar uma calha foi utilizada uma chapa retangular de 0,6 metro por 8 metros. Tá? Então aqui, ó, a largura e o comprimento da calha. A chapa foi dobrada no formato de um paralelepípedo retângulo de altura x, comprimento igual a 8 metros e largura y, conforme as imagens a seguir. Tá, então tinha uma chapa e ela foi dobrada para virar essa figura aqui, tá? Para que esse paralelepípedo tenha o volume máximo, a altura x em centímetros deve ser igual a... Bom, vamos anotar aqui. Como a gente tem um paralelepípedo retângulo, a gente sabe que o volume é o produto das três dimensões. Vai ser quem? Vai ser a largura multiplicado pelo comprimento multiplicado pela altura, tá? Vamos ver quem que é cada um aqui, ó. A largura que ele está falando aqui, y. Mas antes, essa figura aqui, ó, vamos pegar o antes aqui, ó, antes dela estar dobrada aqui, ó. A gente tem que esse antes da dobra, a gente tem o seguinte, ó, esse 0,6 metro, ele está falando em centímetros, 0,6 metro equivale a 60 centímetros, tá? Então, olha lá, ó. Quem que é o 60? Ele é o x mais o y, que esse pedacinho aqui no meio é y. Então, a gente tem, ó, x mais y, ou seja, 2x mais y é igual a 60. Bom, como a gente está procurando o valor do x, eu não quero o y, eu vou isolar o y aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. O y é o 60 menos 2x. Então, esse y aqui, quem que é? O 60 menos 2x, tá? Que é a largura aqui, ó, 60 menos 2x. O comprimento. O comprimento, 8 metros, só que em centímetros, 800 centímetros. E a altura é o que ele falou aqui, ó, x centímetros. Quem que é o volume? O volume de um paralelepípedo retângulo é o produto das suas três dimensões, a largura, comprimento e altura. Então, vai ficar 60 menos 2x vezes o comprimento 800 vezes a altura x. Arrumando aqui os termos, nós temos aqui, ó, 800 vezes x, 800x vezes 60 menos 2x. Aqui a gente pode fazer a distributiva ou pode resolver por fatoração, não importa. Eu vou fazer a distributiva aqui e a gente vai montar uma função que vai aparecer uma função quadrática. Então, a gente tem aqui, ó, 800 vezes 800x vezes 60, isso dá 48.000x. Positivo com negativo dá negativo. E a gente tem aqui, ó, 800x vezes 2x dá 1.600x ao quadrado, tá? Portanto, o volume em função da altura x é o menos 1.600x ao quadrado mais 48.000x, certo? Isso aqui é uma função quadrática, observe bem. Então, lá, ó, V é uma
função quadrática que depende da altura x. Mas note bem, ele não quer o volume máximo. Ele está perguntando para que esse paralelepípedo tenha volume máximo, a altura x em centímetros deve ser igual a... O que ele está querendo aqui? Ele está querendo que a gente calcule o x do vértice. Isso aqui é uma função quadrática, portanto, o gráfico é uma parábola. Olha lá, o a é negativo, a concavidade da parábola está para baixo, então ela admite máximo. Então, existe o volume máximo, mas ele quer saber para qual valor do x aqui a gente vai ter o volume máximo. Para qual valor do x? É o x do vértice, tá? Que é o menos b sobre 2 vezes o a. Quem que é o b aqui? Ó? O b é o 48.000, então vai ficar menos 48.000, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes menos 1.600. Esse negativo com esse negativo aqui cancela. Vai ficar 48.000 dividido por 3.200. Essa divisão aí, cortando aqui ó, os dois zeros, vai ficar 480 dividido por 32. E isso aqui dá 15 centímetros. Beleza? Então, tem aqui ó, o gabarito letra C. Tá? Certo? Você poderia resolver de outra maneira. Por exemplo, o volume lá você tem, pegando aqui, ó, 800x vezes 60 menos 2x. Aqui, ó, o fator comum é o 2, tá? O fator comum aqui é 2. Eu vou colocar esse 2 em evidência, vai sobrar aqui, ó, 30 menos x. Então, isso aqui vai ficar 800x vezes 2 vezes 30 menos x, que vai dar 1.600x, tá? Multiplicando aqui, vezes 30 menos x. O que acontece aqui, esse é um caso que você consegue calcular o x do vértice quando a função quadrática admite zero, ou a equação de segundo grau, você tem solução. Aqui, ó, a solução, se você tivesse essa equação aqui, por exemplo, esquece que é o volume. Você tem essa equação do segundo grau aqui, ó. Só que é uma equação do segundo grau. Você tem que o seguinte, que o 1.600x é igual a zero, ou o 30 menos x é igual a zero. Aqui não tem outra alternativa, o x igual a zero, ou 30 menos quanto dá zero? O x é igual a 30. Numa função quadrática, quando você sabe as duas raízes da equação, tá? Isso aqui é uma parábola com a concavidade para baixo, certo? As duas raízes aqui, uma é zero e a outra aqui é 30. A parábola ela é simétrica, então o x do vértice está no meio das duas raízes, tá? Aqui é o y do vértice. Então, o x do vértice aqui seria quem? Seria zero mais 30 dividido por 2, que dá 30 dividido por 2, que dá os 15 centímetros que a gente encontrou. Mas é só possível calcular o x do vértice dessa maneira se a parábola ela intersecta o eixo das abscissas em dois valores. É como se a equação de segundo grau ela tivesse duas raízes reais e distintas, tá? Aí você evitaria de fazer essas contas aqui com números altos, né? Mas é só uma dica. Se você fosse por aqui, ótimo também, o resultado é o mesmo. Só essa observação aqui como uma dica a mais aí para vocês. Beleza? Então vamos para o próximo exercício aí dessa revisão.
Galera, o nosso próximo exercício aqui é um exercício da Unesp, vestibular do meio de ano 2017, a questão 88. Ele diz assim, ó, uma função quadrática f é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com b e c reais. Se o f de 1 igual a menos 1 e o f de 2 menos f de 3 igual a 1, o menor valor que f de x pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais é igual a... Bom, o nosso objetivo aqui vai ser encontrar o b e o c. Utilizando essa primeira informação aqui, ó, que o f de 1 é igual a menos 1. Tá? Então, na função f, no lugar de cada x, a gente vai substituir por 1. Então, vai ficar lá 1 ao quadrado, ó, 1 no lugar desse x, mais b vezes no lugar do x, 1, mais o c, ele está falando que isso aqui é igual a menos 1. Daqui, ó, 1 ao quadrado é 1, mais b vezes 1 é b, mais c igual a menos 1. Disso, a gente tira que o b mais c vai ser igual a menos 2. Por quê? Para eu tirar esse 1 daqui, ó, tem que subtrair 1 aqui. Só que subtrair 1 aqui, tem que subtrair 1 lá do lado direito. Então, esse 1 com menos 1 aqui cancela, vai ficar menos 1, que dá menos 2. Tá? Agora, dessa informação aqui, ó, f de 2 menos f de 3 igual a 1, a gente vai conseguir obter o b e o c ajuntando com essa informação aqui, ó. Eu vou calcular o f de 2 e o f de 3 separado aqui para a gente não se atrapalhar nos cálculos. Então, f de 2, ó, no lugar do x, vai substituir por 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. Isso é igual a 2 ao quadrado, 4, mais b vezes 2, 2b, mais c. Calcular aqui o f de 3. Então, vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado, mais b vezes, no lugar do x aqui, por 3, mais c. Aqui, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, mais b vezes 3, 3b, mais c. Só que a gente está falando aqui, ó, que o f de 2 menos f de 3 é igual a 1. Então, eu vou juntar as duas aqui. Ó, vai ficar f de 2, 4 mais 2b mais c. Como tem um sinal de menos aqui, então é menos, essa expressão inteira tem que ficar entre parênteses. 9 mais 3b mais c igual a 1. Daqui a gente tem que 4 mais 2b mais c, ó, negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo, menos 3b. Negativo com positivo dá negativo, menos c igual a 1. Esse mais c menos c aqui cancela. Vai ficar aqui, ó, 2b menos 3b dá menos b. Mais 4 menos 9 menos 5 igual a 1. Daqui a gente vai ter, eu vou jogar esse b lá para o lado direito, ele vai ficar positivo. E aqui vai ficar menos 5, ó. Esse 1 aqui para o lado esquerdo ele vai ficar negativo. E a gente tem aqui que o b vai ser menos 5 menos 1, o b é igual a menos 6. Se o b é igual a menos 6, a gente encontra o c aqui, ó. Se b é igual a menos 6, então a gente tem lá que menos 6 mais c igual a menos 2. Daí o c, você tem menos 2, ó, o c está negativo aqui do lado esquerdo, ele aparece positivo aqui, então vai ficar igual a 4. Portanto, c igual a 4, tá? Aí nós temos a função quadrática aqui, ó, que o f de x é igual ao x ao quadrado, olha lá, ó, mais bx mais c. O b é menos 6, então menos 6x, mais o c, que é 4. Tá? Aí, ó, ele está pedindo o menor valor de f de x. Como isso aqui é uma função quadrática, o a aqui é 1, ó, então essa função ela tem o gráfico é uma parábola com a concavidade para cima. Tá? Então ela admite valor mínimo.
admite valor mínimo. Bom, uma maneira de calcular esse valor mínimo é você obter o x do vértice primeiro para depois calcular o y do vértice. Uma maneira é essa, menos b sobre 2 vezes a. Então vai ficar menos, quem que é o b aqui? O b é menos 6, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Negativo com negativo dá positivo, vai ficar 6 dividido por 2 vezes 1, 2, que dá 3. O y do vértice é o menor valor aqui. Quem que é? É a imagem do x do vértice, que é o f de 3. Então vai ficar lá, ó, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 4. Ó, substitui o x por 3 aqui pelo x do vértice. Vai ficar 9, menos 6 vezes 3, menos 18, mais 4. 9 menos 18 dá menos 9, mais 4, que dá menos 5. Então tá aqui, ó, gabarito letra D. Uma outra maneira que a gente tem de calcular, ó, pegar o x do vértice é pela forma canônica. Uma função quadrática, ela pode ser escrita assim, ó, a vezes o x menos o x do vértice ao quadrado menos o y do vértice, mais o y do vértice. Da nossa função, que ficou lá, ó, x ao quadrado menos 6x mais 4, eu consigo escrever essa expressão desse jeito aqui. Ó. Isso aqui a gente transforma num trinômio quadrado perfeito. Tá? Como? É o seguinte. Desses dois aqui, eu preciso de mais um termo aqui para transformar ele num trinômio quadrado perfeito. O x ao quadrado menos 6x mais quanto vai ficar o x menos alguma coisa ao quadrado. É o seguinte, esse termo do meio aqui, ele tem que ser 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado aqui, ó, x vezes que número, que eu multiplico por 2 e multiplico por x, vai dar o 6x. Aqui está faltando 3. Ou seja, eu tirei a raiz quadrada de um número aqui, ele deu 3. Tá, ó, esse x apareceu aqui, esse 3 apareceu aqui. De quem que eu tirei a raiz quadrada para dar 3? Do 9. Então, está faltando o 9 aqui, ó, para ficar x menos 3 ao quadrado. Daqui, então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 6x. Aí, eu adiciono 9 e tiro 9 para não mudar a expressão. Mais 4. Daqui, ó, esse x ao quadrado menos 6x mais 9 é esse cara aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. Aí sobrou aqui, ó, menos 9 mais 4, menos 5. Tá? Aqui, ó, o 3 é o x do vértice. E o menos 5 aqui é o y do vértice que ele está encontrado aqui. Ó. Ó o x do vértice que a gente encontrou aqui. Ó. O x do vértice, ó, menos x do vértice. O x do vértice deu 3. Tá? E aqui, ó, mais y do vértice é o menos 5. Então, outra maneira de encontrar. E claro que tem a outra maneira, que o y do vértice é o menos delta sobre 4 vezes o a. Tá? Daqui você pode calcular, também vai dar menos 5. A função real de variável real definida por f de x igual a x mais 2 sobre x menos 2 é invertível. Se f menos 1 é a sua inversa, f elevado a menos 1, o expoente menos 1 na matemática significa que é o inverso. Então, o valor d, aí tem uma expressão numérica aqui, ó, que é tudo entre colchetes aqui, ó, tem essa expressão f de 0 mais o f menos 1 de 0 mais f menos 1 de menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado é... Bom, tem o f de 0 aqui, ó, a gente já pode calcular o f de 0. Na função f, no lugar do x, a gente vai substituir por 0. Então, vai ficar aqui, ó, 0 mais 2 dividido por 0 menos 2. Isso aqui vai dar 0 mais 2 dá 2, 0 menos 2, menos 2. 2 dividido por menos 2 é menos 1. Tá? Bom, agora a gente precisa encontrar a função inversa. Essa função aqui, a gente pode reescrever ela assim, ó, y é igual a x mais 2
sobre x menos 2. Para calcular a inversa, é o seguinte, se o par ordenado xy ele pertence à função f, e se a função admite inversa, então o par ordenado yx pertence à função inversa. Basta trocar a função inversa, basta trocar as coordenadas. O x vira y e o y vira x, desde que a função admita a inversa, tá? Então vamos fazer isso. Então no lugar do y eu vou trocar por x e no lugar do x vai trocar por y. Esse é o dispositivo aí prático para a gente obter a função inversa. Então lá no lugar do x vai trocar por y. O que a gente vai fazer agora? Isolar o y de alguma maneira. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, o denominador aqui do x não tem nada, é 1. Então, vai ficar aqui, ó, x vezes y, xy. X vezes menos 2, menos 2x. Igual a y mais 2 vezes 1 é o y mais 2. Eu vou deixar tudo de um lado, o que tem y, e o que não tem eu vou deixar do outro. Então, esse y que está aqui do lado direito positivo, ele vai aparecer aqui do lado esquerdo negativo. Então, vai ficar x, y, menos y, tá? Esse menos 2x aqui, ó, tá positivo, tá negativo do lado esquerdo, ele vai aparecer positivo lá do lado direito. Então, vai ficar 2 mais 2x. Como a gente precisa isolar o y, aqui, ó, ele é um fator comum. Então, a gente vai colocar o y em evidência. Colocando o y em evidência, vai sobrar aqui no primeiro x, menos. Aqui, quando não sobra nada, é porque é y vezes 1. Tá? Então, aqui vai sobrar 1. Por quê? Ó? Y vezes x, xy. Positivo com negativo, negativo. Y vezes 1 dá o próprio y. Igual ao 2x mais 2. Tá? E aqui, ó, isolando o y, a gente vai ter que o y é igual ao 2x mais 2 sobre o x menos 1. E aqui o x ele tem que ser diferente de 1, porque é um denominador, certo? E aqui não pode zerar, então o x tem que ser diferente de 1. Portanto, a função inversa que a gente precisa, o f menos 1 de x, quem que é? É o 2x mais 2 sobre x menos 1. E aqui o x tem que ser diferente de 1, tá? O que está faltando a gente calcular? Está faltando calcular o f menos 1 de 0 e o f menos 1 de menos 1. Tá? A imagem da inversa aqui de 0 e de menos 1. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Então, f menos 1 de 0, então vai ficar 2 no lugar do x, vai substituir por 0, mais 2. E aqui por 0, vai ficar 0 menos 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 2. E aqui, ó, 0 menos 1, menos 1. 0 mais 2 dá 2, dividido por menos 1, que dá menos 2. E outro que precisa calcular aqui, ó, é a f menos 1 de menos 1. Então, vai ficar 2 vezes no lugar do x, menos 1, mais 2. Sobre, no lugar do x, menos 1. E aqui, ó, menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2, dividido aqui, ó, por menos 1 dá menos 2. Aqui, ó, menos 2 mais 2 dá 0, dividido por menos 2, que dá 0. A expressão que a gente tem lá em cima é essa aqui, ó. F de 0 mais a f menos 1 de 0 mais a f menos 1 de menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Olha lá, o f de 0 a gente calculou aqui, ó, menos 1.
mais a f menos 1 de zero está aqui, ó, menos 2. Mais o f menos 1 de menos 1 deu zero. Tudo isso entre colchetes elevado ao quadrado. Daqui ó, tem menos 1, positivo com negativo dá negativo, menos 2, mais zero, tudo elevado ao quadrado. Aqui entre colchetes, ó, menos 1, menos 2, mais zero, dá menos 3 entre colchetes ao quadrado. E menos 3 entre colchetes elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 9, é o resultado da expressão aí. Tá? O ponto principal aqui dessa revisar essa questão é o método para obter a função inversa. Tá? Aonde tem y você vai trocar por x e aonde tem x você vai trocar por y. E no final você vai isolar o y, desde que a função admita a função inversa, tá? Certo? Então, o ponto principal está aqui, de você trocar o par ordenado. Quem é x vira y, quem é y vira x, e você vai isolar o y. O resto são continhas que a gente faz, tá? Então, o resultado deu 9 e aqui o gabarito letra C. Certinho? Então, vamos para a próxima questão aí. Nosso segundo exercício aqui é uma questão da Unicamp de 2016. E aqui você vai anotar o enunciado, tem progressão geométrica. Mas o exercício não é sobre função. Você vai ver que esse exercício vai recair em uma função quadrática, tá? O enunciado diz assim, ó. Seja A, B, C uma progressão geométrica de números reais com A diferente de zero. Definindo S igual a mais B mais C, a soma aqui dos três valores, o menor valor possível para S sobre A é igual a... Bom, aqui é o seguinte. Essa progressão geométrica aqui a gente pode escrever da seguinte maneira. O A, como é uma progressão geométrica, é a progressão geométrica de razão Q. Quem que é o B aqui? Vai ser o termo anterior multiplicado pela razão. Quem que é o próximo termo aqui? É o termo anterior multiplicado pela razão Q, então vai ficar A vezes Q ao quadrado, tá? Então, ó, do primeiro aqui foi multiplicado pela razão Q, e aqui foi multiplicado também pela razão Q, porque é assim que funciona a progressão geométrica. Isso vai facilitar a nossa vida, por quê? Porque essa soma ela vai ficar escrita assim, ó. A mais B, quem que é o B agora? É o A vezes a razão, mais o C, quem que é? O A vezes a razão ao quadrado. Por que que a gente fez isso? Porque todo mundo ficou em função do A aqui, ó. Como ele quer o S sobre A, o que que a gente vai fazer? Dividir todo mundo por A. Por que que eu posso fazer isso? Porque o A é diferente de zero, tá? É por isso que ele colocou o A diferente de zero aqui, ó. Um dos motivos é poder dividir por A. E se todo fosse A aqui, ia todo mundo ser zero, né? Então, eu posso dividir todo mundo aqui por A, porque o A é um número diferente de zero. Então, dividir todo mundo por A. Isso aqui vai ficar, ó, S sobre A é igual aqui, ó, o A dividido por A dá 1. Esse A com esse O corta aqui, sobra o Q. E esse A com esse A aqui corta, sobra o Q ao quadrado. O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma expressão de uma função quadrática. É um f de q, uma função quadrática, tá? Uma função quadrática. Então, eu posso escrever essa função da seguinte maneira. F de q é igual a q ao quadrado mais q mais 1. Essa função aqui é uma função quadrática, o gráfico dela é uma parábola, tá vendo? O a aqui é 1, é positivo. Então, o gráfico é uma parábola com a concavidade para cima e, portanto, admite valor mínimo.
certo? Na parte 1, eu ensinei algumas maneiras de você calcular o valor mínimo. O valor mínimo da função quadrática ele é obtido pelo y do vértice, tá? Aqui, esse valor mínimo aqui, a gente pode obter ele pelo y do vértice. E no vídeo passado, na parte 1, eu ensinei várias maneiras de calcular esse y do vértice aí, certo? Tá, uma maneira é você calcular o x do vértice primeiro, para depois calcular o y do vértice. Então, o x do vértice é o menos b sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar menos, quem que é o b aqui? Ó? O b aqui é 1, dividido por 2 vezes o a, que também é 1. Então, isso aqui vai dar menos meio. O que você faz? Pega esse menos meio e substitui na função. Então, o y do vértice é a imagem do x do vértice. Então, vai ficar lá, no lugar do que vai ficar menos meio. Na verdade, só trocar aqui, né? Aqui vai ser o q do vértice, né? Só para deixar as variáveis iguais aí. Então, aqui também, trocar aqui, ó, é o q do vértice. Então, vai ficar menos meio ao quadrado, mais o q, então, menos meio, mais 1. Menos meio ao quadrado é 1/4, menos meio mais 1 dá mais meio, beleza? E 1/4 mais meio vai ficar 1/4, multiplicando por 2 aqui, ó, vai ficar 2/4. 1/4 mais 2/4 que dá 3/4. Esse é o valor mínimo aí que ele está pedindo. 3/4 está aqui na alternativa C, tá? Então, aqui eu calculei o y do vértice, que é o valor mínimo da função nesse caso, é por essa estratégia, tá? Mas no vídeo passado eu mostrei outras maneiras de calcular o y do vértice. Aí você dá uma assistidinha lá que você vai ver que tem uma parte interessante lá para você revisar. Beleza? Então esse segundo exercício está aqui, o gabarito letra C. Nossa próxima questão aqui é uma questão da Universidade Federal de Viçosa, lá de Minas Gerais, que diz o seguinte, ó, seja f a função real tal que o f de 2x menos 9 igual a x para todo x real. A igualdade f de c igual a f menos 1 de c se verifica para c igual a... Então, o nosso objetivo aqui é calcular o c. Olha o que ele está dizendo aqui, para a gente verificar essa igualdade aqui, ó, o f de c. Como ele deu aqui ó, que o f de 2x menos 9 igual a x, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse 2x menos 9 de c, porque eu quero que ele aconteça. Então, aqui, ó, seja c igual a 2x menos 9. Tá vendo que apareceu o x aqui? Eu preciso substituir ele também. O que eu vou fazer aqui? Ó? Isolar o x aqui. Ó. Então, vai ficar aqui, ó, c. Esse 9 está negativo do lado direito, ele aparece aqui do lado esquerdo positivo, igual a 2x. Isso implica que o x é quem? Dividindo os dois lados por 2, o x é o c mais 9 sobre 2. Daqui eu tenho a função na variável c. Daí, ó, olha lá, o f de c, olha lá, substituiu 2x menos 9 por c. Quem que é o x? O x é o c mais 9 sobre 2. Tá? O que a gente precisa aqui? Ó? Encontrar a função inversa. Lembra lá, ó, na primeira questão, como que a gente fez para calcular a inversa? Como aqui é na variável c, nós temos aqui o par ordenado é o seguinte. A gente tem aqui ó, que o c e y pertence à função f. Isso implica, então troca lá, o yc pertence a f menos 1, a função inversa. Essa função aqui a gente pode reescrever ela da seguinte maneira, que o y é igual a c mais 9 sobre 2. A gente vai trocar o y por c e o c por y. Então, vai ficar lá c
é igual ao y mais 9 sobre 2. O que a gente vai fazer? Isolar o y. Que é o denominador do c não tem nada, é o multiplicar cruzado aqui, ó. Y mais 9 vezes 1, y mais 9 e 2 vezes c, 2c. Isolando o y aqui, nós teremos que o y vai ser 2c menos 9. Portanto, f menos 1 de c é o 2c menos 9. Agora a gente vai usar a hipótese aqui do enunciado, que o f de c é igual a f menos 1 de c. Olha lá, o f de c a gente calculou, certo? É o c mais 9 sobre 2. Igual o f menos 1 de c é o 2c menos 9. Multiplicando cruzado aqui, ó, nós temos 2 vezes 2c, 4c, 2 vezes menos 9, menos 18. Aqui, ó, no denominador do c menos 9 tem nada, é 1, c mais 9 vezes 1, c mais 9. Isso aqui vai ficar 4c. Ó. Esse c aqui está positivo do lado direito, ele aparece aqui do lado esquerdo negativo. Igual a 9. Ó. Esse menos 18 do lado esquerdo, lá do lado direito, ele vai aparecer mais 18. 4c menos c, 3c. 9 mais 18, 27. Bom, daqui a gente tira aqui, dividindo os dois lados aqui por 3, vai ficar 27 dividido por 3, que dá 9. Então, c é igual a 9, tá? E vai fazer essa igualdade ser verdadeira. Quer ver? Ó, substitui aqui o c por 9, fica 9 mais 9, 18, por 2 dá 9. Substitui c por 9, 2 vezes 9, 18, menos 9, 9 vai dar igualzinho, tá? Então, c é igual a 9, aqui o gabarito letra D de dado. Beleza? Esse exercício é interessante porque, a princípio, a gente não sabe qual é a função na variável x, mas a gente consegue encontrar a função na variável c, certo? Vamos para o próximo exercício. Unicamp de 2015, ela envolve a função exponencial e uma parte de logaritmo. Tá? O enunciado diz assim, ó, considere a função f de x igual a 10 elevado a 1 mais x, mais 10 elevado a 1 menos x, definida para todo número real x. Item A. Mostre que f de logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10 é um número inteiro. Então, vamos mostrar isso. Então, vai ficar lá, f de logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10 é igual. Então, no lugar de cada x aqui, a gente vai substituir por esse logaritmo. Vai ficar 10 elevado a 1 mais, no lugar do x, vai entrar o logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10. Mais 10 elevado a 1 menos o logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10. Aqui a gente vai usar uma propriedade de potência. A propriedade de potência é o seguinte, se você tem o a elevado a m mais n, isso aqui eu posso escrever como a elevado a m vezes a elevado a n. A propriedade lá, multiplicação de potência mesmo a base, mantém a base e soma os expoentes. Então, eu posso fazer isso aqui da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, isso aqui vai ficar, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado ao logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10, mais 10 elevado a 1 vezes 10 elevado ao menos logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10. Daqui é o seguinte, ó. Aqui vai ficar 10 elevado a 1 é 10 vezes propriedade de logaritmo. Se você tem a elevado ao logaritmo
de C na base A, isso aqui é o próprio C. Ó. Quando a base da potência é igual à base do logaritmo lá no expoente, então o resultado é o próprio logaritmando, certo? Então, isso aqui vai ser quem? Vai ser o próprio 2 mais raiz de 3. Mais 10 elevado a 1, 10. Só que aqui, ó, é o seguinte, só um parênteses aqui. Ó. Esse menos logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10, esse menos aqui é como se fosse menos 1. Então, esse menos 1, ele vai ser o expoente lá do 2 mais raiz de 3. Isso aqui é o logaritmo de 2 mais raiz de 3 elevado a menos 1 na base 10. Tá? Isso aqui é uma propriedade dos logaritmos, ok? Então, daqui, a gente vai ficar com vezes 10 elevado ao logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10 elevado a menos 1, tá? Certo? Eu só posso usar essa propriedade aqui se tiver desse jeito, não pode ter o sinal de menos aqui. Certo? Aí, daqui, tem aqui, ó, distributiva, 10 vezes 2, 20. 10 vezes mais raiz de 3, mais 10 raiz de 3. Mais 10 vezes, olha lá, propriedade. Você tem uma potência elevado a um logaritmo na mesma base da potência, ó, 10 elevado ao logaritmo de alguma coisa na base 10, ó, as bases aqui são iguais, então vai ficar quem? 2 mais raiz de 3 elevado a menos 1. Certo? Daqui vai sair 20 mais 10 raiz de 3 mais. Esse expoente negativo, propriedade de potência, você tem lá a elevado a menos n, isso é igual a, é 1 sobre a elevado a n. Tá vendo? Inverte a base aqui, ó, o expoente que era negativo lá no numerador, ele fica positivo lá no denominador. Então, isso aqui vem aqui para o denominador como 2 mais raiz de 3. Tá? É como se tivesse elevado a 1 aqui positivo, esse expoente a gente não precisa colocar. Só que aqui tem que fazer a racionalização. Esse 2 mais raiz de 3 aqui, ó, eu vou multiplicar pelo 2 menos raiz de 3 no numerador e o 2 menos raiz de 3 no denominador. Beleza? Aí aqui vai ficar 20 mais 10 raiz de 3, mais aqui, ó, 10 vezes 2, 20. 10 vezes menos raiz de 3, menos 10 raiz de 3. Esse produto aqui, ó, 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3 é um produto notável. É o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro aqui vai ficar 2 ao quadrado. Certo? Só para relembrar aqui, ó, você tem A mais B vezes A menos B. Isso aqui é o quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos o quadrado do segundo, B ao quadrado. Então, daqui vai ficar ó, 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Aí vem 20 mais 10 raiz de 3, mais 20 menos 10 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 4, menos raiz de 3 ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 9, que dá 3. Aí fica 20 mais 10 raiz de 3, mais. Esse 4 menos 3 aqui é 1. E pegar o 20 menos 10 raiz de 3 e dividir por 1 é ele mesmo. Aí tem aqui, ó, 20 mais 20 dá 40. Esse mais 10 raiz de 3 menos 10 raiz de 3 é igual a 40. E 40 é inteiro. Aí está provado que ele pediu para mostrar lá, que mostre que essa imagem, a imagem dessa função nesse número aqui, ó, logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 10 é um número inteiro e está provado aí, certo? Vamos resolver o item B aí agora. O item B, ele fala assim, ó, sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3, encontre os valores de x para os quais f de x igual a 52. Ele quer saber para
qual o valor do x, a imagem dessa função vai dar 52. Então, vamos lá. Ó. Vai ficar 10 elevado a 1 mais x, mais 10 elevado a 1 menos x, igual a 52. Eu vou reescrever isso aqui de outra maneira. O que é o 10 elevado a 1 mais x? É o 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a x. Mas, aqui também, ó, vai ficar 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos x, igual a 52. Uma dica aqui, ó, para eu sumir com esse 10 elevado a menos x, eu vou multiplicar toda essa equação aqui dos dois lados pelo 10 elevado a x. Você vai ver que ele vai sumir. Por quê? Porque o 10 elevado a menos x vezes 10 elevado a x vai ficar 10 elevado a menos x mais x, que dá 10 elevado a 0, que dá 1. A gente some com esse expoente negativo aqui. Ó. Então, desse lado também. Tá? Fazendo esse produto, vai ficar aqui, ó, 10 elevado a x, aqui ó, vai ficar 10. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a x vezes 10 elevado a x vai ficar 10 elevado a 2x, porque somos expoentes aqui. Ó. Mais 10. E aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Ó. Quando estou pegando 10 elevado a x e multiplicando por 10 elevado a menos x, vai dar o 10 elevado a 0. Tá? Vou até colocar do jeito que está aqui, ó, 10 elevado a 0, para você não se perder. Igual. Aí do lado direito aqui, ó, vai ficar 52 vezes 10 elevado a x, normal. Tá? Daqui vai ter, ó, vai ficar 10 vezes 10 elevado... Aqui eu vou escrever isso aqui de outra maneira, tá? Vou escrever assim, ó, 10 elevado a x elevado a 2. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. Aqui vai ficar 10 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Eu já vou trazer esse termo para o lado esquerdo. Vai ficar menos 10, menos 52 vezes 10 elevado a x igual a 0. Aí, só para arrumar aqui, vai ficar 10 vezes 10 elevado a x elevado a 2, menos 52 vezes 10 elevado a x, mais 10 vezes 1, que é 10, igual a 0. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é uma equação. Se você escrever aqui, eu vou escrever diferente aqui. Ó, 10 elevado a y ao quadrado, 10 vezes 10y ao quadrado, perdão, menos 52y mais 10 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau na incógnita y. Só que isso aqui é uma equação de segundo grau na incógnita 10 elevado a x. Tá? Eu só fiz uma substituição aqui. Ó. Eu chamei o 10 elevado a x de y, certo? Então, eu fiz uma substituição aqui. A gente resolve essa equação de segundo grau na incógnita y e depois volta a resolver no x aqui. Ou você pode resolver direto aqui também, não tem problema algum isso, tá? Não tem problema nenhum isso. Dá até para simplificar aqui, ó, dá para dividir todo mundo aqui por 2, para dar uma simplificada nessa equação. Daqui vai ficar, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes 10 elevado a x ao quadrado. É por isso que eu escrevi esse 10 elevado a 2x dessa maneira aqui, ó, porque x vezes 2 é o 2x. Porque eu percebi que essa equação já ia cair numa equação de segundo grau. É por isso que eu escrevi esse 10 elevado a x elevado a 2 desse jeito aqui, ó. Tá? Aqui vai ficar 52 por 2 vai dar 26 vezes 10 elevado a x. Aqui 10 por 2 dá 5. E 0 dividido por 2 dá 0. Fazendo essa substituição aqui, nós vamos ter a seguinte equação. Vai ficar 5 vezes y ao quadrado menos 26 vezes y mais 5 igual a 0. Tá? E, por último, a gente vai resolver isso aqui. Ó. Certo? Então, eu fiz a substituição aqui. Ó. O 10 elevado a x igual a y. Resolvo no y e volto para cá. Tá? Calculando o delta aqui, nós temos, claro, b ao quadrado, é o menos 26. Então, menos 26 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5,
vezes o c, que é 5. Menos 26 ao quadrado é 676, menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Então, 576 é o delta. Resolvendo o y vai ser menos b, então vai ficar menos 26, mais ou menos a raiz quadrada de 576, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 5. Ó, negativo com negativo dá positivo, vai ficar 26, mais ou menos a raiz quadrada de 576 é 24, dividido por 2 vezes 5, que dá 10. Daqui nós temos dois valores para y. Então vai ficar 26 mais 24 sobre 10. Isso aqui vai ficar 50 sobre 10, que dá 5. E o y2 vai ficar 26 menos 24 sobre 10. Isso aqui vai dar 2 sobre 10. E simplificando por 2 vai dar 1 quinto. Mas esse não é o resultado. Esse é o resultado do y. A gente precisa voltar aqui, ó. Então, lá, de 10 elevado a x igual a y, temos para y igual a 5, isso implica no quê? Que no lugar do y a gente vai substituir por 5, vai ficar 10 elevado a x igual a 5. Como que faz para resolver isso? Aplica o logaritmo na base 10 dos dois lados. Então, vai ficar lá logaritmo na base 10 de 10 elevado a x igual o logaritmo na base 10 e o logaritmo do 5. Esse x aqui, ó, vem para frente do logaritmo, vai ficar x vezes o logaritmo de 10 na base 10 igual ao logaritmo de 5 na base 10. Daí, esse logaritmo de 10 na base 10 é 1, tá? Então, vai ficar x vezes 1 é igual ao logaritmo de 5 na base 10 e fica como x igual ao logaritmo de 5 na base 10. Certo? Agora, a gente vai pegar o outro resultado, tá? O y2. Para y é igual a 1 quinto, nós temos o quê? Que o 10 elevado a x é igual a 1 quinto. Daí, mesma coisa, aplicando o logaritmo dos dois lados, a gente vai ter o seguinte. Logaritmo na base 10, lá, 10 elevado a x na base 10, igual o logaritmo na base 10 de 1 quinto. Aqui a gente já viu que isso aqui dá o próprio x, igual. Esse 1 quinto aqui a gente pode escrever como 5 elevado a menos 1, tá? 5 elevado a menos 1, então vai ficar o logaritmo de 5 elevado a menos 1 na base 10. Esse menos 1 vem para frente do logaritmo, vai ficar menos logaritmo de 5 na base 10. Só que aqui é o seguinte, ele quer, sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3, ele quer que a gente resolva com isso aqui. Os resultados que a gente encontrou lá, eles já são suficientes, tá? Mas ele quer que apareça isso, então a gente vai fazer isso acontecer nos dois resultados, tá? É o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Tem esse resultado, certo? E tem esse resultado. Então, ó, em x é igual logaritmo
de 5 na base 10, eu tenho que fazer aparecer o logaritmo de 2 na base 10. O que é o 5? O 5 é o 10 dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar logaritmo de 10 dividido por 2 na base 10. O logaritmo da divisão transforma numa subtração. Então, vai ficar o logaritmo de 10 na base 10 menos o logaritmo de 2 na base 10. O logaritmo de 10 na base 10 é 1, menos o logaritmo de 2 na base 10, ele falou lá que é o 0,3. Então, isso aqui vai dar 0,7. Portanto, um valor do x é o 0,7. Agora, aqui, ele quer que a gente faça algo semelhante. Em x é igual ao menos logaritmo de 5 na base 10, isso vai dar o resultado, o menos 0,7. Né? Então, resolvendo aqui, ó, vai ficar menos logaritmo. Lá, o 5 é 10 dividido por 2 na base 10. Então, menos, abre parênteses. Vai ficar logaritmo de 10 na base 10 menos o logaritmo de 2 na base 10. Vai ficar menos. Logaritmo de 10 na base 10 é 1, menos o logaritmo de 2 na base 10, aproximadamente lá 0,3. Isso aqui vai ficar menos 0,7. Tá? Portanto, o x menos 0,7. Certo? Então, esses são os dois resultados, né? Usando essa aproximação. Mas esse resultado aqui e esse aqui são resultados exatos, né? Aqui já deu, isso aqui é a aproximação, o 0,7 e o menos 0,7. Certo? Então, a gente fez o que ele pediu. É isso aí, esses são os resultados, tá? Galera, então esse foi aqui o último exercício dessa revisão aqui da parte de funções. Espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês, certo? Se você ficou até aqui, muito obrigado aí pela sua presença, né? Espero ter ajudado vocês aí da melhor maneira possível. Não se esqueça aí de se inscrever e compartilhar o vídeo do canal aí para a galera, que eu vou estar trazendo bastante coisa aí para você, resolução de prova, conteúdo, curiosidade e assim por diante, tá bom? Galera, desejo tudo de melhor aí para vocês, que vocês estejam com boa saúde, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço, até mais. Valeu!